O Santos venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0 na noite deste domingo na Vila Belmiro e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista de 2025. Os gols do Peixe foram marcados por Neymar, batendo falta aos 8 minutos do primeiro tempo, e por João Schmidt aos 10 minutos do segundo tempo. O próximo adversário do Santos será conhecido nesta segunda-feira, logo após o jogo entre São Paulo e Novo Horizontino. Se o São Paulo ganhar no tempo regulamentar, o adversário do Peixe será o Corinthians. Porém, se o São Paulo vencer nos pênaltis ou perder o jogo para o Novo Horizontino, seja no tempo normal ou nos pênaltis, o adversário do Santos será o Palmeiras. O Santos fez uma boa partida e jogou o suficiente para se classificar para a semi do Paulistão. Uma das novidades da partida foi a estreia do argentino Roleiser, que entrou aos 20 minutos da segunda etapa no lugar de Soteldo. Veja a seguir os gols do Santos e a coletiva completa de Pedro Caixinha. Cinegra, tudo ok aí? Podemos começar? 3, 2, 1, boa noite pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Pedro Caixinha. Pode começar, Ana. Professor, boa noite. Queria, claro, tua análise do jogo e queria saber também se o Neymar preocupa por ter saído com aparentes dores na coxa, por favor. Foi qualquer coisa mais na posterior, mas vamos aguardar, vamos aguardar com serenidade para ser avaliado e na quarta-feira, quando voltarmos a treinar, esperar que já esteja tudo bem. O jogo não foi um jogo nada fácil. Acho que uma vez mais a bola parada, tal como no jogo anterior, foi decisiva para nós. E o Red Bull criou-nos muitos problemas em termos daquilo que foi o primeiro tempo, na forma como nós não conseguimos parar aquilo que era a superioridade numérica que eles estavam a criar na fase de construção e criação, e levou-nos a estar em determinados momentos do jogo a defender muito mais próximo da nossa área. Qual era a questão? A questão era que o Gabriel jogou praticamente sempre livre, jogando livre, onde nem o Ney nem o Tiquinho conseguiam fazer esse encaixe. Alternadamente um dos dois tinha que fazer isso. No segundo tempo já o fizeram e aí conseguimos muito mais anular isso, o que obrigava quer o Bom Tempo, quer o João a sair, e depois o espaço entre linhas ficava muito claro, muito evidente, e aí a nossa última linha ficava exposta, e para além de ter ficado exposta também nos alargou muito a equipa em determinados momentos, mas também nos deram espaços no primeiro tempo, e esses espaços permitiram-nos chegar com qualidade, mas não finalizar com qualidade. Acho que isso foi um bocadinho claro. Podíamos aqui e ali se calhar ter encontrado aquilo que foi o segundo golo. Uma vez mais, não entramos tão bem no segundo tempo, mas entramos mais compactos, mais equilibrados e a saber jogar o jogo. Eu acho que estes jogos de mata-mata é importante também saber jogá-los. Nem sempre é possível jogar o futebol com o smoking, às vezes é preciso vestir o macacão, e a equipa soube também fazer isso. O adversário foi colocando peças no ataque, alargando e colocando presença na última zona, e então na parte final do jogo tivemos também nós de terminar a defender mais com 3 zagueiros, com uma linha de 5, mas sem deixar de perder aquilo que eram jogadores velozes na exposição que o adversário tinha. São ainda nitidamente o 11 com muito bom ritmo, onde juntamos mais 3 ou 4 jogadores que têm já algum tempo de processo, e outros jogadores que estão a chegar, que têm muita qualidade, que confiamos também muito neles, mas os ritmos ainda são diferentes, ou seja, ainda não temos uma equipa num só ritmo. Mas foi muito importante ter esta sequência, foi muito importante ganhar o jogo, como é óbvio. Foi importante voltar a não sofrer golos e o adversário não ter também muitas situações claras, e agora é pensar naquilo que será a semifinal, sem antes deixarmos de
divertir-nos também, em termos daquilo que é a recompensa da vida. Acho que a equipa merece essa diversão, ainda mais num momento tão importante no Brasil como é o Carnaval, e depois pensar na terça-feira, onde aí já estará praticamente tudo, amanhã ficará tudo definido, mas na terça-feira sairá a definição em termos daquilo que é o calendário dos jogos. Podemos fazer o nosso calendário de treinos e nele a preparação desse próximo jogo. Com tudo isto, ficamos um pouco mais próximo daquilo que é o nosso desejo, o nosso sonho e a nossa ambição e determinação de poder continuar a sonhar que podemos e querer ganhar esta competição. Caixinha aqui. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Obrigado. Neymar, Tassiano, Bom Tempo, Soteldo, Guilherme, Veron, Barreal, Chiquinho, Roleiser e David Washington. Essas são as suas 10 opções escolhidas para o jogo de hoje, sem contar o Luca, Matheus Xavier e o Miguelito, que são bons garotos da base, que talvez pela quantidade de jogadores, talvez não tenham tantas oportunidades ao longo do ano. Como você avalia a quantidade de bons jogadores do meio para frente que você tem à disposição, e principalmente dando destaque ao Roleiser e ao David Washington, um entrou hoje, outro não, como você pretende utilizá-los ao longo da temporada? Muito obrigado. Eu acredito muito naquilo que é um 11 base, acredito muito também naquilo que é o momento que os jogadores possam estar a viver, e acredito acima de tudo com aquilo que é a competitividade que esta equipa está a demonstrar, colocar no dia-a-dia de trabalho. E isso faz-nos crescer internamente. Quem está a jogar quer continuar a jogar, então tem que continuar a trabalhar no dia-a-dia, tem que continuar no campo de jogo a jogo também a demonstrar tudo isso. E os outros estão a demonstrar que querem empurrar e que querem também a sua oportunidade. Como disse ainda há pouco, ainda não estamos todos no mesmo nível, ainda não estamos todos no mesmo patamar, ainda não estamos todos no mesmo ritmo, mas com todo esse número tão vasto de tantos nomes que enumerou, é claro que temos muitas opções e nós estamos satisfeitos em relação a isso. É verdade também que agora, pelo menos até quase ao fim deste mês, vamos ter praticamente semanas largas, e essas semanas largas vão nos dar oportunidade de colocar, pelo menos em termos do treino, pelo menos em termos do conhecimento dos comportamentos, em termos do conhecimento daquilo que é o nosso jogar, que esses jogadores tenham uma maior identificação. E quem sabe também aqui e ali, se a semana for larga, ter oportunidades no -3, de darmos até inclusivamente tempo de jogo a esses jogadores que têm menos tempo e têm com isso também consequentemente menos ritmo. O plano penso que pode favorecer-nos nessa direção, e é uma estratégia também que gostamos de utilizar. Aqui no Centro, Pedro, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você falasse sobre a sequência que você conseguiu construir junto com o elenco nessas últimas partidas. O Santos emplacou agora a 4ª vitória, são 9 até o terceiro jogo, agora são 11 gols marcados e apenas 1 sofrido. Você conseguiu aparentemente resolver um problema no setor defensivo, que hoje tem um equilíbrio, não está sendo vazado, e o seu setor ofensivo tem correspondido. E queria que você falasse sobre encontrar um adversário de primeira divisão nessas quartas de final, porque muitos questionavam que o Santos estava em crescimento, mas encontrou times que brigavam lá embaixo no Campeonato Paulista. O que representa essa vitória, além da classificação, mas não sei se a questão psicológica de autoafirmação pode valer por estar enfrentando um adversário que é um nível superior em relação aos últimos 3 que o Santos conseguiu a vitória no Paulista? Sim, com todo o respeito, podemos fazer esse tipo de análise. Não é que nós pensemos nessa coisa dessa maneira, pensamos sim naquilo que é a preparação do jogo em função do adversário que temos pela frente, sem pensar na sua hierarquia ou em termos daquilo que é o seu patamar ou a divisão que joga, mas sim daquilo que é o seu comportamento em jogo. Hoje foi importante para dar essa sequência. Eu acho que a equipa cada vez tem comportamentos coletivos bem mais assertivos. Vou voltar a reforçar outra vez o comportamento do Soteldo e o comportamento do Guilherme com e sem bola, aquilo que é a participação que eles têm e a efetividade que nos dão defendendo como médios, fazendo quase 2 linhas de 4. Então é muito importante tudo isso e aquilo que é a capacidade da equipa ter essa compactação. Encontramos uma equipa cada vez mais coletiva, uma equipa que sacrifica com um denominador comum, com uma orientação comum, e isso
E isso vê-se em todos aqueles que iniciam, aqueles que têm a oportunidade de entrar e também, infelizmente, aqueles que estão fora e não o têm. Então eu acho que esse é o crescimento da equipa. É importante ter estes ciclos, sim, é importante crescer em termos comportamentais e que a equipa tenha esses ciclos de vitória, indiscutivelmente, mas há sempre coisas que vamos querer melhorar, quer individualmente, quer coletivamente, e termos um pouco mais tempo de treino dá-nos precisamente essa possibilidade de que a equipa continue a crescer em termos dos seus comportamentos e que nós também nos continuemos a conhecer entre todos nós. Boa noite, Caixinha. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Queria que você analisasse e exemplificasse o quanto que o seu time conseguiu executar, né, no jogo de hoje, aquilo que foi treinado com mais tempo durante a semana, uma semana com mais tempo para você trabalhar o elenco, a comissão técnica, e se o fato do adversário ter tido uma viagem desgastante no meio de semana, uma classificação também desgastante contra o Souza lá na Paraíba, pesou na decisão da equipe de você ter um plano de jogo diferente pensando nesse jogo. Será que isso entrou no plano de jogo para você eliminar o Bragantino na partida de hoje? Não, tudo isso entra, tudo isso conta, tudo isso é tido em conta no plano de jogo. Sim, dividimos o plano em quatro pontos e esse era exatamente o primeiro, que era com que a equipa entrasse com tudo no jogo, de uma forma muito intensa. A semana que o Bragantino passou fora de casa, estes últimos 3 jogos, desde Campinas, que foi um jogo para a qualificação, depois o jogo do Souza, que eu tive a oportunidade de viajar lá com eles o ano passado, e conheci em pele própria aquilo que é o desgaste para lá chegar. Eles minimizaram um pouco isso ficando em São Paulo, ficando em Guarulhos, e já não tiveram que voltar para depois voltar a Atibaia ou a Bragança para depois voltar para aqui. Minimizou um pouco tudo isso. Isso foi um aspecto que nós tivemos obviamente em conta, porque nós tivemos uma semana larga e tivemos em casa e não tivemos que viajar para o jogo. Depois outro dos fatores teve a ver com aquilo que para nós chamamos a importância do primeiro golo. O fator de marcar primeiro é muito importante. E uma das coisas que tínhamos analisado no Bragantino, não saindo daquilo que era o Paulistão, é que em todos os jogos, com exceção de um, quando sofreu o primeiro, perdeu. Apenas empatou um. Então era também determinante nós termos esse padrão comportamental da equipa, ter esse conhecimento da equipa e apelar também a essa questão estratégica ou emocional que acho que é também muito importante. O último ponto contido neste primeiro tinha a ver com aquilo que eu também sofri na pele. Não nos quartos de final, mas na semifinal nós fomos eliminados pelo Santos. E muito bem eliminados pelo Santos. Então aquilo que eu reforcei foi aspectos contidos neste jogo que eu senti do outro lado, que levaram a que a equipa do Santos tivesse sentido sobre nós naquele momento uma superioridade. Então isso foi um aspecto. Estrategicamente o adversário trocou-nos as voltas. Porquê? Porque ultimamente nós sabemos que tinham alguns jogadores lesionados, por exemplo o Hurtado vinha de uma lesão, o próprio Juninho não tinha viajado para Souza, seria uma dúvida, a questão do Evangelista também, com a questão do Palmeiras que acabou por jogar no Souza, mas já não esteve aqui relacionado. Eles vinham a jogar num 4-3-3, mas defendiam de maneira diferente. Então aquilo que nós trabalhámos em termos ofensivos e defensivos, posicionalmente trocou-nos ali um bocadinho a orientação, porque eles defendiam com o Pita aqui, eram essencialmente os 2 pontas, que até estava a jogar o John, que iam pressionar os nossos zagueiros, e depois eram os 3 do meio que tinham que fazer todo o balanço à largura. Eles passaram a jogar em 4-4-2, atacaram em 4-3-3, mas jogavam em 4-4-2, e dessa maneira aquilo que nós queríamos é que os nossos laterais, provavelmente viram isso no início do jogo, que tivessem mais baixo para eliminar esta pressão por fora e criássemos também 2 contra 1 por dentro para poder ter esse espaço e essas superioridades numéricas. Com o posicionamento diferente do adversário, ainda o conseguimos fazer algumas vezes no primeiro tempo, quando viram o Ney a vir muito por fora receber o jogo, precisamente para eliminar essas zonas de pressão ou essas zonas de concentração do adversário. Depois, já com aquilo que sabíamos, que estávamos a ver, corrigimos isso ao intervalo, aquela questão defensiva e também esta questão de podermos ocupar mais os espaços interiores e criar superioridades numéricas mais sobre o Gabriel, porque o John saía, o Mateus saía e o Gabriel ficaria um pouco mais isolado.
estão com mais concentração com o Ney, com o Guilherme, sempre a segurar o lateral, e o Tiquinho também a interagir mais nesta zona, e o Soteldo poderia vir também criar uma indefinição ali entre o Juninho e o próprio Gabriel. Foi esta a preparação do jogo, como vê, trocaram-nos um pouco ali as voltas, ainda deu para aplicar alguns desses princípios, algumas dessas orientações, porque temos um grupo maduro, temos um grupo inteligente, temos um grupo que percebe o jogo, e isso também nos ajuda de sobremaneira. Caixinha, boa noite. Bem aqui na tua frente, Pedro Cunha da Vável Brasil. A semifinal ainda não está definida, mas vai ser contra Corinthians ou Palmeiras, dois adversários que venceram o Santos na fase de grupos. Em relação ao que aconteceu lá atrás, o campeonato muda no mata-mata. O que o Peixe tem que fazer de diferente em relação à fase de grupos para conseguir bater esses dois rivais, um dos dois, né, e avançar para a final da competição? Obrigado. As três equipas neste momento são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Nós, o Palmeiras, se for o Palmeiras, e o próprio Corinthians. Os momentos também são diferentes. Então, vamos com calma, vamos ver, vamos desfrutar e divertir, ter também uma pausa, vamos ver o jogo da manhã e depois, em função disso, definiremos o nosso calendário, começaremos a analisar o adversário com um momento bem mais recente, porque, como digo, são três equipas totalmente diferentes, quer na forma, quer no momento que vivem, e isso também tem a sua importância. Caixinha, boa noite. Pedro Rubner, do Esporte da Globo. Queria te perguntar, nos últimos 5 gols do Santos, 5 foram criados de bola parada. Queria saber um pouco mais sobre como é que vem sendo o treinamento do Santos em cima das bolas paradas, como é que vem sendo trabalhado isso. Boa noite. Boa noite. Ainda bem que fala nisso, porque a bola parada não é da minha responsabilidade. A sério. Senão a equipa técnica não tem representatividade, não tem valor naquilo que trabalha, não tem um processo de co-liderança. Obviamente que se as coisas não correrem bem, seja defensivamente, seja ofensivamente, o responsável serei sempre eu. Mas o principal responsável das bolas paradas ofensivas é o Pedro Malta e é o Zé Pratas. Na bola parada defensiva é o César e o Zé Belma. Então eles é que são aqueles que apresentam, aqueles que analisam, aqueles que treinam. Eu apenas procuro enquadrar naquilo que são os conteúdos do treino o momento em que a bola parada pode ser treinada. Essa é a minha única função. Caixinha, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. Queria perguntar sobre o Neymar. Ele muito provavelmente seja avaliado amanhã e na terça-feira. Mas caso o adversário seja o Palmeiras, tem toda essa questão do campo sintético, todo esse cuidado que há de ser feito com o Neymar. Os jogadores têm esse temor também com o sintético. Qual vai ser o trabalho feito durante a semana, caso o adversário seja o Palmeiras, se o trabalho com o Neymar vai ser um pouco mais dosado, visto que ele teve uma lesão recente no joelho? Eu peço-lhe imensa desculpa, mas eu não posso comentar especulações ou possibilidades. Gosto de ser concreto, claro e objetivo, e assim estaria a falar no vácuo, que é coisa que eu não gosto. Caixinha, boa noite. Boa noite. Salazar da Gazeta Esportiva. Ali na saída do campo, ali, de maneira descontraída, o Neymar diz que prefere pegar um time mais fraco, mas que os outros têm mais medo dele do que ele dos times que o Santos pode enfrentar. Eu queria agora saber a tua opinião. O que você pensa sobre isso, até como técnico, se colocando um pouco na pele do adversário que vai enfrentar o Neymar. É um pouquinho por aí quando você tem pela frente alguém do calibre dele? O Neymar é um jogador fantástico. Eu tive a oportunidade de falar com ele que aquilo que era o primeiro ciclo de preparação dele, que tinha a ver com o ritmo de jogo, já estava concluído. Agora seguem-se outros ciclos que ele muito bem sabe e que de certeza vai também cumprir para ser o Neymar que todos queremos, que todos esperamos e temos a certeza que vai ser. Então é um jogador que é diferenciado a muitos níveis. A nossa preocupação não é de quem vamos enfrentar. A nossa preocupação é preparar-nos para ganhar quem temos pela frente. E tendo o Neymar, eu acho que fica tudo um pouco mais fácil, e tendo o Neymar num ritmo superior, ficará também tudo mais fácil. Claro que ele não poderá fazer as coisas sozinho, é muito importante a forma como ele interage com todos os outros e aquilo que os outros também dão a mais em termos da equipa, mas aquilo que nós temos hoje em dia é uma equipa que está a criar uma dinâmica de relacionamento entre eles. Para mim isto é muito importante, uma equipa que está orgulhosa da forma como joga,
uma equipa que está orgulhosa de fazer as pessoas que trabalham no dia-a-dia no CT orgulhosos de tudo isso, uma equipa que está a deixar orgulhoso também a diretoria, uma equipa que está a deixar orgulhoso a torcida. Essa é a nossa grande preocupação. E quando isto acontece, todos nós queremos dar um pouco mais. Todos nós queremos correr mais riscos, todos nós queremos continuar a crescer. E é isso que nos interessa. Coletivamente continuar a crescer, sabendo que o futebol é um jogo de jogadores e muitas das vezes, ou quase sempre, ter os melhores ajuda muito. Boa noite, Caixinha, tudo bem? Wagner, Frederico. Caixinha, se eu não me engano, foi o 4º jogo seguido que você repete em time, né? Repete o time com a mesma formação, pelo menos de linha. A única mudança foi a entrada do Gabriel Brazão, ficou de fora de um jogo. Pensando agora na fase aguda do campeonato, semifinal, você tem mais 2 jogadores, né? Você ganhou mais 2 jogadores para essa fase aguda, o Roleiser, que estreou hoje, o David Washington. É possível você fazer alguma alteração pensando aí no que vem pela frente, provavelmente, ou Palmeiras, ou Corinthians, no caso? Primeiro tenho que analisar tudo aquilo que são... A primeira coisa que nós analisamos na reunião, quando chegamos ao CT, na preparação do primeiro treino, claro que esse contacto é feito antecipadamente, é sempre a intervenção médica, a intervenção do médico, onde nos passa todos esses relatórios. A primeira coisa que eu tenho que saber é se todos os jogadores estão disponíveis. Graças a Deus também, desde que chegamos, felizmente ainda não tivemos lesões, pelo menos daquelas que nós podemos controlar, através da metodologia do treino, que são lesões musculares. Felizmente não as tivemos. Tudo o que tivemos foram lesões mais traumáticas e vamos esperar continuar a ter essa orientação dentro daquilo que pode ser a possibilidade do nosso controle. Mas vamos ter que esperar até quarta-feira, vamos ter que ter essa informação, vamos ter que esperar para saber contra quem vamos jogar. E uma coisa eu tenho muito claro, eu vou querer consultar os jogadores, pelo menos aquele core dos jogadores, em relação à discussão de uma determinada estratégia, porque eu posso pensar dessa maneira em função de ter um adversário ou outro. E isso eu tenho muito claro que quero discuti-lo. Se o Neymar, se o Soteldo, se o Rincon, que são aqueles que são jogadores eventualmente selecionáveis, ou que estão em listas de poderem ser selecionados, forem selecionados efetivamente, e nós chegarmos à final, eu também já tenho que pensar que, por exemplo, se calhar 2 dias da final vou ter que fazer algumas alterações. Então, nesse sentido, em termos de ter o calendário à frente, eu penso um pouco mais além. Mas a única coisa que eu posso controlar é o próximo treino, que é aquele que é o primeiro que vai preparar o próximo jogo. Isso, mais além do que isso, eu não posso fazer. E neste momento ainda não tenho toda a informação para lhe poder dar uma resposta concreta também. Última pergunta. Pedro, aqui, Vinícius Figo do Baixada Esporte. Pegando um pouco do gancho nessa sua última resposta, o Santos pode ter esses desfalques. A gente teve uma entrevista com o presidente agora lá em cima, ele falou sobre o elenco formado para essa temporada. Queria saber a sua opinião, porque o Santos foi agressivo no mercado, o Santos fez muitas contratações e te dá opções para estilos de jogos diferentes. Então você acha que mesmo se tiver esses eventuais desfalques ou se precisar alterar um estilo de jogo com as mudanças que tem no banco, você consegue de maneira melhor do que no começo da competição, quando muitos não haviam chegado ainda? E queria que você falasse sobre a partida do Gil e do Zé Ivaldo, que o sistema defensivo mais uma vez não foi vazado no jogo de hoje. Não, muito bem, os zagueiros estiveram mais uma vez muito bem. Eu acho que foi efetivamente dos melhores jogos do Gil. Eu acho que ele hoje até teve superior ao próprio Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo às vezes sentiu até um bocadinho assim, mais inerte, menos enérgico que o habitual. E o Gil tem vindo a crescer, tem vindo a justificar totalmente aquilo que é a sua titularidade dentro daquilo que é uma linha orientadora do nosso jogar, em particular na sua posição e na linha que joga na equipa. Teve de facto muito bem. Ou seja, eu ao ter falado ao colega naquilo que é um pensamento mais à frente, não quer dizer que eu lhe vá responder a isso, porque eu não tenho os argumentos para isso. A minha projeção como treinador é olhar para o calendário e quando olho para isto tem a ver com encontrar no tempo, por exemplo, momentos em que possa ter maiores densidades competitivas. Então, se tenho maiores densidades competitivas, como é que eu vou tentar
ter estratégias para poder saber que tenho mais preocupação no processo de recuperação. Agora, quando estou a olhar para o calendário competitivo neste sentido, próximo de uma data FIFA, tendo jogadores selecionados, eu também tenho que pensar nisso, mas não é uma questão que me preocupa agora, porque primeiro ainda tenho que passar uma etapa que será no próximo fim de semana, e depois disso, como a final é a 2 jogos, e eventualmente só no segundo é que essa questão se pode colocar. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Caixinha. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. O Santos conseguiu uma boa vitória diante do Red Bull Bragantino e se classificou para a semifinal do Paulistão. Apesar de não ter feito uma grande apresentação, a equipe santista se portou bem e conseguiu vencer o jogo. João Schmidt foi um dos destaques do time, marcando o segundo gol do Peixe. Neymar, mais uma vez, fez a diferença com a bola parada e o argentino Roleiser mostrou que tem muito potencial para vestir a camisa do Santos, mesmo jogando poucos minutos em sua estreia. O time vai se encorpando e melhorando aos poucos e agora só vai ficar aguardando quem será seu próximo adversário na semi do Paulistão. E você aí, meu caro torcedor, gostou da vitória e da apresentação do Santos diante do Red Bull Bragantino? E você acredita que com esse time o Peixe tem chances de brigar pelo título paulista? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.